Olá, seja bem-vindo para mais essa aula do curso de hipnose gratuita. Eu sou Rodrigo Peçanha e hoje eu vou responder algumas questões muito interessantes. Como a nossa mente funciona? Por que é que uma pessoa hipnotizada fica com a mão colada e não consegue soltar? Por que uma pessoa hipnotizada ela come uma cebola pensando que é uma maçã? O modelo da mente surgiu para responder essas perguntas e é sobre isso que nós vamos falar. O modelo da mente nada mais é do que uma metáfora, uma história que foi criada, desenvolvida, para facilitar a explicação do funcionamento da nossa mente. Nós não podemos confundir o cérebro com a mente, com a consciência, porque o cérebro é a parte física que a gente pode pegar, e a mente, a consciência, é aquela parte intangível, é aquela parte que é difícil da gente explicar o que é. Então é mais fácil a gente explicar como ela funciona. E é para isso que surgiu o modelo da mente. Você já deve ter ouvido falar de Freud, o pai da psicanálise. E Freud tinha o próprio modelo da mente, na qual ele dividia a mente em ego, id e superego. Para a hipnose, existem diversos modelos que vão explicar o funcionamento da mente. E eu vou aqui explicar os conceitos gerais desses modelos. O modelo da mente mais simples e que quase todo mundo conhece, foi o primeiro modelo que eu aprendi e utilizei por muitos anos, é aquele modelo que se parece com um iceberg. Eu vou colocar a foto dele aqui para vocês agora. A ponta do iceberg corresponde à nossa mente consciente. Alguns dizem que vale apenas a 5% da nossa mente, a mente consciente, que é a razão e o raciocínio lógico. A mente subconsciente ou inconsciente, que é a mesma coisa, que seria a parte de baixo do iceberg, traz ali as nossas emoções, nossos sentimentos, nossas crenças, nossos valores e aqueles comportamentos automatizados, como por exemplo andar, falar, tomar banho, dirigir, coisas que você não precisa pensar muito nem analisar para poder fazer. E essa linha que separa a mente consciente da inconsciente, que separa a parte de cima da parte de baixo do iceberg, essa lâmina d'água, é chamada de fator crítico, que é a parte da nossa mente responsável por analisar e julgar a realidade à nossa volta. Quando você está desperto, digamos assim, e eu te dou uma cebola e falo que é maçã, é esse fator crítico quem vai fazer o julgamento. Isso aqui tem peso de cebola, tem cheiro de cebola, tem casca de cebola, logo, isso aqui é uma cebola, não é uma maçã, não vou comer. É o fator crítico que faz esse julgamento. No entanto, quando estamos hipnotizados, naquele momento de foco, concentração e imaginação, esse fator crítico ele é rebaixado, praticamente desligado, como se por alguns instantes ele parasse de funcionar. E nesse momento eu chego para você e falo, olha, isso aqui é uma maçã. E você fala, tá bom, e come. Porque o fator crítico que é responsável por fazer essa análise, ele vai estar rebaixado, ele não vai estar funcionando nesse momento. E é por isso que as pessoas comem cebola pensando que é maçã. É por isso que elas ficam com a mão colada, mesmo que não tenha cola. Se eu falar para você agora, sua mão está colada, você vai falar, é bobagem, eu sei que não tem cola, eu sei que é imaginação. Mas no momento que você está em transe, naquele momento de foco, concentração e imaginação, você não consegue fazer essa análise e esse julgamento. E se eu falo que na sua mão tem cola, você realmente acredita, você pensa, você age, você se comporta como se realmente existisse cola. E é por isso que a sua mão fica colada. Essa é a forma mais simples de explicar como a mente funciona. No entanto, é uma forma muito subjetiva, que tem alguns pontos de falha que eu não vou me aprofundar agora. Existem alguns modelos que são mais consistentes, que, por exemplo, é o modelo desse livro aqui. Cadê? Vamos ver se dá para chegar aqui, porque está muito claro. Rápido e devagar, duas formas de pensar, do Daniel Kahneman, vencedor do Prêmio Nobel. Então o cara sabe o que está falando. O Kahneman, ele divide a nossa mente em dois sistemas.
Sistema 1 e Sistema 2. Ele não utiliza o nome consciente, subconsciente, nem inconsciente. Ele não queria entrar nesse mérito da questão, não queria causar nenhuma confusão, nenhum conflito. Então ele chama simplesmente de Sistema 1, Sistema 2. O Sistema 1, que seria o equivalente do inconsciente, ele afirma que esse sistema ele é rápido, ele gasta pouca energia e ele é automatizado. E o Sistema 2, que seria o equivalente ao consciente, ele é um sistema mais lento, que gasta mais energia e requer mais poder de processamento, é um sistema mais lento. E ele diz que os dois sistemas trabalham ao mesmo tempo e eles dividem um recurso entre si. O recurso que essas duas partes, os dois sistemas dividem, chama-se atenção. Vamos trabalhar então, deixa eu ver, como é que eu vou facilitar essa compreensão. Imagina que a atenção são 10 pontos. Você tem 10 pontos de atenção para distribuir nas suas atividades do dia a dia. Se você fizer várias atividades simples, que exigem pouco raciocínio, você consegue fazer as 10 atividades de uma vez só. Você distribui os 10 pontos de atenção, um ponto para cada atividade. Se as atividades forem mais difíceis, você vai consumir 2 pontos para cada atividade. Então você vai conseguir fazer só 5 atividades. Se você for fazer uma atividade que é muito difícil, como por exemplo estudar para uma prova ou fazer um vestibular, você vai colocar todos os pontos de atividade, todos os seus pontos de atenção numa atividade só. Fazer um vestibular requer 9, talvez os 10 pontos de atenção. Então a atenção é um recurso limitado. Vamos dificultar um pouco mais as coisas aí. Você nesse momento está me assistindo. Então a gente pode colocar um ponto de atenção nos seus olhos para você poder assistir o vídeo. Então dos 10 sobram 9. Você está ouvindo o que eu falo. Então um ponto de atenção para os seus ouvidos. Sobram 8. Só que, ao mesmo tempo que você está me vendo e está me ouvindo, você está prestando atenção nos sons à sua volta. Para ver se alguém toca a campainha, se toca o celular, se a sua mulher, seu marido te chama, se o seu filho aparece, se o seu cachorro late, se tem ladrão. Você está prestando atenção à sua volta. Então tira mais um ponto de atenção, sobra 7. Significa que você tem 7 pontos de atenção para você dividir em atividades. Se forem atividades fáceis, 7 atividades. Se forem atividades mais difíceis, talvez você consuma 4 pontos numa atividade, 3 pontos na outra, somou 7. O que acontece é que a hipnose, quando você tem foco, o que é foco? Uma pessoa fora de foco, ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Uma pessoa que tem foco, ela faz uma atividade por vez. Então, uma atividade por vez, vamos dizer que é um pensamento por vez. Qual pensamento? Aquele que você está imaginando. Foco na sua imaginação. Uma imaginação só. E a concentração significa que você vai destinar todos os seus pontos de atenção para esse único pensamento. Então, você vai destinar 7 pontos de atenção livre para esse pensamento. Aí o que acontece? Você está tão concentrado que a sua mente ela fala assim, bom, esse ponto de atenção que estava no meu ouvido, prestando atenção nos sons do ambiente, nos sons à minha volta, eu não preciso dele. Então, deixa eu mandar essa atenção que estava no meu ouvido para o meu pensamento. E daí ficam 8 pontos. E você já deve ter visto também aquelas pessoas, sabe quando você está olhando assim, aquele olhar vago, olhando para o nada, e aí você dá tchau, a pessoa não responde, você passa a mão na frente dela, parece que ela nem está te enxergando. É como se o cérebro tivesse tirado aquele ponto de atenção dos olhos, entre aspas, desligou os olhos e jogou esse ponto de atenção naquele pensamento. Então, 9 pontos. Né? Então, é por isso que pessoas que estão vendo, por exemplo, futebol, elas estão tão concentradas que você fala com ela e ela não escuta. Porque a mente ela tirou, falou assim, agora nesse momento eu não preciso dos meus ouvidos, o jogo está muito interessante. Tira a atenção daqui
e joga a atenção lá dentro do jogo. E você, entre aspas, se desliga do mundo. Isso é hipnose. Quando você tem 100% ou praticamente 100% do seu recurso de atenção em um pensamento só. Isso significa o quê? Que nesse momento, se eu te der uma cebola e falar que é maçã, você não tem nenhum recurso, nenhum ponto de atenção sobrando para analisar se é uma cebola ou se é uma maçã. Você vai aceitar como verdade e vai comer. Simples assim. Quando uma pessoa está em processo de transe, aprendendo a entrar em transe ainda aqui no consultório, e ela fala para mim, eu fico me perguntando toda hora se eu estava em hipnose, será que eu já estou em hipnose? Se ela está se perguntando, significa que ela tem dois pensamentos, a atenção dela está dividida. Se está dividida, eu diria que ela não está em transe. Então o que eu recomendo para os meus pacientes aqui, e para você recomendar para as pessoas que você for hipnotizar na rua, no churrasco, é: não se pergunte. Porque enquanto você está se perguntando, você está com seus recursos divididos. E a hipnose é um pensamento só. É você colocar o máximo de atenção possível em um pensamento só. E se você está com a sua atenção dividida, você não está no seu máximo. Então você não está em transe ainda. Né? Então eu falo para a pessoa, olha, não se pergunte, apenas vá. Faz do seu jeito, faça do seu jeito. Imagine as cenas que eu vou te indicar, as instruções que eu vou te dar, com o máximo de detalhes possível. Detalhes visuais, detalhes auditivos e detalhes sinestésicos. Porque quanto mais detalhes você colocar, mais pontos de atenção você vai consumir, mais você vai se concentrar. E mais profundo vai ser o seu transe. Basicamente é isso. Eu falo para os meus pacientes, não existe certo nem errado, existe o seu jeito, vai. Se eu falar para você, imagine que você está caminhando numa praia, é qualquer praia, de dia ou de noite. Pode ter areia grossa, pode ter areia fina. O mar pode ser cor-de-rosa e o céu pode ser laranja com bolinha preta. Não importa, é a sua praia, do seu jeito. Vai. Não se pergunte se está em transe. Vai. Quanto mais você for, quanto mais você entrar dentro da sua imaginação, melhor será o resultado. E como é que eu, Rodrigo, explico para as pessoas, principalmente na hipnose de rua, quando eu vou fazer um churrasco, alguma coisa, como é que a mente funciona, qual o modelo da mente que eu uso? Eu explico de maneira bem simples. Olha, a nossa mente não sabe a diferença de realidade e de imaginação. Quando você pensa em comida, você começa a salivar. É o seu corpo, a sua fisiologia reagindo a um pensamento. E a hipnose é um estado de foco, concentração e imaginação que vai enganar o seu cérebro da mesma maneira, com muito mais intensidade. Então, quando você imaginar que a sua mão está colada, a sua concentração vai ser tão grande que você realmente vai sentir como se ela estivesse colada. A hipnose é permissão. Então, permita-se imaginar que é real. Permita-se agir como se fosse real. Faça de conta que é real e aquilo se tornará real. Porque não existe diferença. Para o nosso cérebro, são impulsos elétricos. A experiência é subjetiva. Então acredite que é real e se tornará real. Acredite que isso aqui é uma maçã e isso aqui se tornará uma maçã. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. E bora para a próxima aula, onde nós vamos falar sobre o pre-talk. O pre-talk, eu diria que é a parte mais importante da hipnose. Eu diria até que 70% do sucesso vem dessa conversa prévia que você tem com a pessoa que vai ser hipnotizada. E é sobre isso que nós vamos falar na próxima aula. Fiquem com Deus e até lá!